Tendo percorrido até aqui em direção ao objetivo de estudar a Cabala, recomendamos insistentemente ao estudante que não pereça à beira do caminho por causa das dificuldades com a natureza técnica de algumas de nossas explicações. Por meio de um desejo sincero pelo conhecimento verdadeiro da sabedoria da Cabala, o estudante receberá assistência do alto através do despertar de Or Makif, luz circundante. Quando chegar a hora certa, o estudante irá promover seus estudos sob a orientação de um professor qualificado, fazendo parte de um grupo. O aspecto importante é ter em mente o nível que o homem precisa alcançar a fim de doar completamente e não receber nada para si mesmo. Neste caso, a pessoa terá alcançado a completude com o verdadeiro Devikut, ligação. Este é o objetivo da criação e o homem foi criado só para isso. Retornando à nossa narrativa, escrevemos sobre a luz adentrando e abandonando o Partsuf. Aqui estamos discutindo um defeito satisfeito e insatisfeito. Quando a luz adentra no Partsuf, isto corresponde à satisfação de um desejo, a um sentimento de prazer e perfeição. Quando a luz abandona o Partsuf, permanece ali um vazio ou frustração. Isso acontece a despeito do fato de não existir nada semelhante a um sentimento de vazio no mundo espiritual. Se a Or Shokimah sai, a Or Chassadim permanece. Cada vez que o Partsuf repele a luz, ele compreende conscientemente para onde ele está se dirigindo ao recusar uma determinada medida de prazer. No contexto espiritual, uma recepção egoísta de prazer é prontamente recusada e substituída pela verdadeira recepção altruísta de prazer, que é muito mais elevada e poderosa. Se o Partsuf perceber que é incapaz de receber uma maneira que agrade o mestre, recusará receber para si mesmo. É lógico que para tomar uma decisão como essa é necessário uma ajuda e também uma força que se oponha ao egoísmo. Este papel decisivo é desempenhado pela tela, Masash. Com uma tela, o Kli, vaso, começa a perceber a luz ao invés da escuridão. A quantidade de luz que é revelada é proporcional à força da tela. Sem uma tela, a luz não permite nenhuma ação altruísta. Durante a primeira restrição, realizada pelo Kli, é exatamente a ausência de luz que o possibilita construir uma tela. Por meio disso, ele pode permitir que a luz entre. Um desejo pode ser considerado espiritual apenas quando a tela está devidamente posicionada. Anteriormente, estudamos os 5 Partsufim do mundo de Adam Kadmon. Como já foi salientado, a principal tarefa de um estudante da Cabala é alcançar a luz. Isso significa preencher o Partsuf, a alma, com a luz. Logo que a luz adentra o Kli, ela começa a agir imediatamente sobre ele e transmitir seus próprios atributos altruístas, isto é, a habilidade de doar para o Kli. O homem então compreende o que ele é em comparação com a luz. Começa a sentir vergonha de recebê-la. Isto faz com que queira se assemelhar à luz. A força da luz divina não pode modificar a natureza do Kli que o próprio Criador criou. Pode apenas mudar a orientação de sua utilização, do prazer auto-orientado para o prazer por causa do Criador. Tal esquema de utilização do Kli é chamado de receber a fim de doar. Permite que Malkuth sinta prazer de maneira completa ao receber a luz, enquanto devolve esta alegria ao Criador. Ela então continua a sentir prazer, gozando agora a alegria do Criador. Durante a primeira fase, Beshina Aleph, da progressão da luz direta, Or Yashar, Malkuth apenas recebeu o prazer da luz que a preenchia. Entretanto, graças ao caminho inteiro seguido pela luz, desde o mundo sem fim, Olam Ein Sof,
até o nosso mundo e reciprocamente todo o caminho de volta ao mundo sem fim, só que agora usando uma tela. Malkuth se preenche novamente com toda a luz, mas com uma intenção voltada ao Criador. Isto faz com que ela alcance uma alegria infinita. Graças a este processo, todos os seus desejos, tanto os mais baixos quanto os mais altos, levam a uma alegria sem fim. Isto é também indicado pela expressão sentimento de perfeição e unidade. Os 5 Partsufim do mundo de Adam Kadmon usaram todos os Reshimot, memórias, do mundo de Ein Sof, por meio dos quais foi possível preencher Malkuth até o Tabor. É claro que ainda restam desejos poderosos abaixo do Tabor de Gálgata. Estes desejos não foram dotados com uma tela e por isso não podem ser preenchidos com a luz. Se conseguíssemos preencher a parte inferior de Gálgata com a luz, o Gimar Tikkun, a correção final, ocorreria. Para completar esta tarefa, um novo Partsuf, o Nekudó de Sag, que aparece enquanto a luz está saindo do Partsuf Sag, desce abaixo do Tabor de Gálgata. Sabemos que Gálgata possui o nome Keter, Abe Shokimah, Sak Binah, Mar Zeir Anfim, Bom Malkuth. O Partsuf Binah é um Partsuf que pode se expandir em todos os lugares. Ele tem apenas o desejo de doar. Não precisa de Or Shokimah nenhuma. Seu atributo é doar livremente. Or Chassadim. Sag nasceu dos Reshimot, Gimel de Hitlashut, Bet de Aviut. Nem Gálgata, nem Abe, que trabalham com desejos de receber egoístas, podem descer abaixo do Tabor, pois sabem que desejos muito mais fortes existem lá. O Nekudó de Sag preenche Gálgata abaixo do Tabor com a luz de Chassadim, ou seja, com os prazeres da doação. Estes prazeres podem ser difundidos livremente em qualquer desejo do Partsuf. Abaixo do Tabor, o Negudó de Sag forma um novo Partsuf que contém suas próprias 10 Sefiró: Keter, Shokimah, Binah, Hesé, Geburah, Tiferé, Netzah, Hod, Yesod e Malkuth. Este Partsuf possui o nome de Negudot de Sag e é de suprema importância em todo o processo de correção, sendo uma parte de Binah que eleva os desejos não corrigidos até o seu nível, corrige-os e o faz subir acima dela. Do topo até o Tabor, Gálgata contém, no nível da cabeça, Sefiró Keter, Shokimah e Binah, no nível do Tote, Gesé, Gevurah e Tiferé, abaixo do Tabor no Sof, Netzah, Hod, Yesó e Malkuth. Quando Negudó de Sag desceu abaixo do Tabor e começou a transmitir a luz de Chassadim ao Sof de Gálgata, eles foram submetidos a uma forte reação por parte de Reshimot, que foram deixados no Sof de Gálgata pela luz que preencheu aqueles Kelim anteriormente. Estes Reshimot são de força Dalet Gimel. A força de Dalet Gimel, Hitlashut de nível 4 a Aviut de nível 3 é superior à força do Masash do Nekudot de Sag, Hitlashut de nível 2 a Aviut de nível 2. Por isso, Sag não consegue se opor a uma luz de desejo poderosa assim, e começa a desejar receber para si mesmo. Podemos examinar agora a fase Binah na expansão da luz. Esta fase é composta de 2 partes. Na primeira, ela não quer receber nada, enquanto doa livremente. Esta parte é chamada de Gard Binah e é dotada de atributos altruístas. A segunda parte já considera a recepção da luz, embora a fim de transmiti-la adiante. Apesar de estar recebendo,
não faz isso por sua causa. Esta parte de Binah é chamada de Zat de Binah. O mesmo acontece no Partsuf Nekudot de Sag, que possui os atributos de Binah. As primeiras 6 Sefiró possuem o nome de Gar Binah e as últimas 4 Sefiró são chamadas de Zat de Binah. A poderosa luz de Shokimah, que alcança Gar de Binah, não a afeta, ela é indiferente a esta luz. Contudo, Zat de Binah, que deseja receber a fim de doar aos níveis inferiores, pode receber apenas aquela luz que se refere a Aviut Beit. Se os desejos que alcançam Zat de Binah são de uma Aviut mais forte, o desejo de receber apenas para si mesmo aparece. Porém, após o Tzimtzum Aleph, primeira restrição, Malkut não pode receber com uma intenção voltada para si mesma. Portanto, logo que um desejo como esse aparece no Sat do Nekidot de Sag, Malkut sobe e se posiciona na fronteira entre os desejos altruístas e egoístas, que fica no meio de Tiferet. Este ato de Malkut é chamado de Tzimtzum Beit, a segunda restrição. Um novo limite para a expansão da luz está sendo formado junto a esta linha, o Parsa. Antes, este limite estava localizado no Sium de Gálgata. Enquanto, anteriormente, a luz era capaz de se expandir apenas até o Tabur, mesmo que tenha tentado penetrar abaixo dele, com a expansão do Partsuf Nekidot Sag abaixo do Tabor, a luz de Shazadim penetrou ali e pavimentou o caminho, assim por dizer, para a expansão da luz de Shokimah até o Parsa. Entretanto, se a Or Shazadim pudesse se expandir abaixo do Tabur antes do Tzimtzum Beit, mais tarde, absolutamente nenhuma luz permaneceria abaixo do Parsa. O Partsuf Nekidot Sag criou o conceito de lugar, Makom, abaixo do Tabur. O que é um lugar? É uma sefira dentro da qual outra sefira, menor em dimensão, pode ser encaixada. Nosso mundo existe em um lugar. Se alguém remover do universo absolutamente tudo que contém, então o lugar permanecerá. A mente finita do homem não consegue perceber isso, mas podemos dizer que é simplesmente um vazio que não pode ser medido, já que se encontra em outras dimensões. Além do nosso mundo, existem mundos espirituais que são impossíveis de se perceber ou sentir, porque se referem a outras dimensões. Mais tarde surge o mundo de Atzlut, no lugar de Gar de Binah, abaixo do Tabor. O mundo de Ibéria é formado sobre o Parsa na parte mais baixa de Tiferet. O mundo de Yetzirah surge no lugar da Sefiró Netzah, Hod e Esot. O mundo de Assia, do qual a última porção é chamada de nosso mundo, é formado no lugar da Sefirá Malkut. Como que 10 Sefiró podem ser obtidas de 5, Keter, Shokimah, Binah, Zein Anfim e Malkut. Cada uma destas Sefiró, com exceção de Zeir Anpin, é feita de 10 Sefiró. Zeir Anpin, sendo uma entidade pequena, contém apenas 6 Sefiró, Geset, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod e Esó. Se nós, no lugar de Zeir Anfim, colocássemos suas 6 Sefiró, então, junto com Keter, Shokimah, Binah e Malkut, 10 Sefiró seriam obtidas. Esta é a razão pela qual, às vezes 5 ou 10 Sefiró são mencionadas. Não existe, por outro lado, um Partsuf com 12 ou 9 Sefiró.